Então vamos ver agora como é que a gente determina a imagem no espelho esférico. Ó, tem que estar ligado, né? Imagem vai ser o lugar que se encontram dois raios de luz refletidos, lembra? Ou mais, né? 3, 4, 5. Mas a mesma coisa para o espelho plano. Opa! O que valia para o espelho plano também vale para o espelho esférico. No local em que se encontram dois raios de luz, se encontra todo o resto. Então a gente precisa só de dois raios de luz para determinar a posição da imagem. Zé, como é que eu vou traçar esses raios? A gente vai usar a lei de reflexão. Igual. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Só que a gente tem que aprender agora a traçar a reta normal. Como é que se traça uma reta normal a uma superfície circular? Antes de mais nada, a gente tem que passar uma tangente à superfície circular. Tangente é uma reta, né, que corta a circunferência em apenas um ponto. Se eu quero traçar a normal a esse ponto aqui, ó, eu vou ter que traçar uma reta perpendicular a essa tangente. Então essa reta vai ter que ser assim, né? Olha lá. Para ficar perpendicular à tangente. Essa ó, é a reta normal. Ok? Percebe o seguinte, né? A reta normal nada mais é, no caso de uma circunferência, do que o raio da circunferência. Quando a gente desenha um raio, ó, automaticamente a gente já está desenhando a reta normal. Certo? E na reflexão, no espelho esférico, vale a mesma coisa. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos dar uma olhadinha nisso, quer ver? Ó? Galera, aqui ó, um espelho côncavo, por exemplo, né? Imagina que eu tenho aqui ó, um raio de luz ó, que chega paralelo ao eixo principal. Eu tracei a normal. Ó. A normal vai ser o raio, né? O raio sempre parte do centro. Tracei a normal. Normal. Certo? Vou ter aqui o ângulo de incidência. Ok? E o ângulo de incidência vai ter que ser igual ao ângulo de reflexão. Fechou? Galera, o homem descobriu, né? Até fazendo um bocado de experiência, ó, que essa reta aqui chega paralela, para que obedeça a lei da reflexão, ó, ela reflete passando sempre pelo foco do espelho. Certo? Para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Vamos pegar uma outra aqui, ó, só para a gente brincar por enquanto. Cara, imagina agora aqui, ó, que eu tenho um raio de luz que passe pelo centro. Ele está bem em cima do raio, né? Se ele está em cima do raio, ele está em cima da reta normal. Então o ângulo de incidência vale 0. Galera, se de incidência é 0, de reflexão vale quanto? Perfeito, 0. Para que seja 0, o raio tem que ir e voltar por cima da normal. Então o raio de luz que passa pelo centro de curvatura, ó, ele tem que ir e voltar pelo mesmo caminho. Vou pegar outra aqui, vai? Um raio de luz que chegue no vértice. Né? Que chegue no vértice. Claro, se a gente pensar bem, né? Esse eixo principal aqui, ó, já é a reta normal. Não é não? Sim, né? Porque ele é um raio. Ok? Certo? Aliás, esse raio, nem falei, né? Esse raio é chamado de raio de curvatura do espelho. Então, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Certo? Então, se eu pegar uma distânciazinha aqui em cima, o raio tem que voltar embaixo, ó, exatamente na mesma distância, para valer a lei da reflexão. Tudo bem? Cara, vendo isso, ó, o homem criou 4 raios notáveis. O cara não tem esse empenho de sempre traçar a normal, ó, ele mandou a gente decorar o seguinte: todo raio que chega paralelo reflete voltando pelo foco. Todo raio que passa pelo centro de curvatura volta pelo mesmo caminho. E o raio que chega no vértice, ele reflete simétrico em relação ao eixo principal. Quer dizer, ó, se ele em cima passa 2 centímetros de altura, embaixo ele vai passar exatamente a 2 centímetros, no mesmo ponto. Beleza? Para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Certo? Então a gente vai ter aqui, ó, dá uma apagadinha ali. A gente vai ter aqui, ó, os raios chamados de raios notáveis, que vão ser aqueles que a gente usa para desenhar a imagem formada por um espelho esférico. Ó, quais são? O raio de luz que chega ao espelho passando pelo centro, ele volta pelo mesmo caminho. Beleza?
O raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco do espelho. Ó, vai paralelo, volta pelo foco. Vai paralelo, volta pelo foco. Repete isso umas 1000 vezes que tu não vai esquecer. E obviamente, né, o raio de luz que vier passando pelo foco, volta paralelo. Lembra que o raio de luz sempre vai e volta pelo mesmo caminho, né? Reversibilidade dos raios de luz. Se vai paralelo, volta pelo foco. Indo pelo foco, volta paralelo. E o raio de luz que chega no vértice, ele tem que refletir simétrico em relação ao eixo principal. O triângulo que ele formar em cima tem que ser igual ao triângulo que ele forma embaixo. Aqui até botei o último lá, né? Ó, o raio de luz que vai pelo foco, necessariamente ele volta paralelo. Então são 4. Vai paralelo, volta pelo foco. Passa pelo centro, volta pelo mesmo caminho. Beleza? Vamos começar de novo. Vai paralelo, volta pelo foco. Zé quer começar de novo? É para te decorar, né? Vai paralelo, volta pelo foco. Vai pelo foco, volta paralelo. Passa pelo centro, volta pelo mesmo caminho. E se ele chega no vértice, tem que refletir simétrico em relação ao eixo principal. Como é que a gente vai usar isso para desenhar as imagens? Vamos ver isso então? Primeiro vamos pegar aqui um espelho côncavo, em que o objeto está atrás do centro de curvatura. Anota aí no teu caderno. Está atrás do centro de curvatura. Eu quero saber onde é que se forma a imagem desse objeto. Claro, eu vou descobrir onde é que se forma a imagem da ponta desse objeto. Essa ponta aqui vai ser o que a gente chama de ponto objeto. Onde se formar a imagem da ponta, vai se formar todo o resto dele. Calma lá, vamos lá. Eu preciso do quê? De 2 raios de luz. Eu tenho que saber onde que 2 raios de luz refletidos se encontram, estão ligados? Vamos escolher qual? Vamos pegar esse aqui, né? Que a gente decora mais fácil sempre. Vai paralelo, volta pelo foco. Beleza? E o outro? Vai pelo foco, volta paralelo. Ok? Aqui é o local em que se encontraram os 2 raios de luz refletidos. Se eles saíram da ponta do objeto, aqui vai ser a ponta da imagem. Cara, se eu fizesse aqui, sai do meio, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Se eu pegasse um ponto que sai do meio do objeto, eles se encontrariam aqui, eu teria aqui o meio da imagem. Se eu pegasse o pé do objeto aqui, que não dá de desenhar, a imagem dele seria aqui, exatamente na mesma direção da ponta, certo? Se o objeto está na horizontal, a imagem que ele vai formar é horizontal. A base do objeto, se está encostado no eixo principal, vai me dar a base da imagem sempre encostada no eixo principal. Então eu só tenho que descobrir onde é que é a ponta, onde que se forma a ponta da imagem. Claro, nesse caso aqui, né, a minha imagem ficou assim, pesado. A minha imagem ficou assim, né? Aqui é a ponta e aqui é a base. Ok? Que imagem é essa, hein? Quais são as características dessa imagem? Primeiro, os raios de luz se encontraram de verdade? Perfeito. Se eles se encontraram de verdade, é porque a imagem existe, então se ela existe, ela é uma imagem real. Ok? Imagem real. Ela ficou de cabeça para cima ou de cabeça para baixo em relação ao objeto? De cabeça para baixo, porque a gente fala que essa imagem é invertida. Pelo desenho aqui, o tamanho dela é menor do que o tamanho do objeto. Então a gente fala que ela é menor. Certo? Então a nossa primeira imagem, no espelho côncavo atrás do centro de curvatura, é uma imagem real, invertida e menor. Então ela percebe o seguinte, né? Essa imagem aqui, para a gente ver, a gente tem que projetar em algum lugar. Certo? A imagem real, pelo menos no espelho gaussiano, ela se forma sempre na frente do espelho e a gente não consegue ver ela refletida diretamente no espelho. Certo? Se a gente olhar o espelho aqui, a gente não vai ver nada se formando desse objeto. A gente tem que projetar a imagem para que a gente consiga vê-la. Tem que ter aqui uma tela para a gente ver essa imagem. Imagem real, sempre tem que ser projetada. Certo? E a gente vai ver que ela vai ser sempre invertida. Já pode anotar aí, Toda imagem real é invertida. Toda imagem real é invertida. Toda.
imagem real e invertida. Ok? Então agora a gente vai aproximar um pouquinho o objeto. A gente vai colocar ele no centro de curvatura. Vamos ver onde é que se forma a imagem. Mesmo esquema, a gente tem que traçar dois raios de luz. O raio de luz que vai paralelo, volta pelo foco. E o raio de luz que vai pelo foco, volta paralelo. Se esse ponto aqui, ó, é o ponto que saiu o objeto, ou melhor, né? Se o ponto que saiu os raios de luz é a ponta do objeto, os raios de luz refletidos se encontram na ponta da imagem. E aqui eu vou ter, né, a imagem formada quando o objeto está em cima do centro. Primeiro, os raios de luz se encontraram de verdade? Sim, né? Então essa imagem é uma imagem real, porque os raios de luz se encontram de verdade. Certo? De cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Em relação ao objeto. De cabeça para baixo, né? Então ela é uma imagem invertida. Ela aparece aqui do lado de baixo. Toda real, lembra? É invertida. Para a gente ver essa imagem, a gente tem que projetar. E se a gente fizesse o desenho perfeito, ó, a gente veria que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. A gente fala que essa imagem é igual. Certo? Porque ela tem o mesmo tamanho do objeto. Ok? Então é só aproximar um pouquinho mais ainda do objeto. Agora eu vou colocar ele, ó, entre o centro e o foco. Mesmo esquema. Raio de luz vai paralelo, volta pelo foco. Raio de luz vai pelo foco, volta paralelo. No lugar que se encontram os raios de luz, ó, se eles saem da ponta do objeto, a gente vai ter a ponta da imagem. A gente vai ter uma imagem assim agora. Percebeu? Os raios de luz se encontraram de verdade? Sim, né? Então essa imagem, de novo, é uma imagem real. Cabeça para cima ou cabeça para baixo? Então ela é invertida. Toda real invertida, hein? Beleza? Esquecemos disso não? Então, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem. Ela é maior, menor ou igual ao objeto? Maior do que o objeto. Maior do que o objeto. Beleza? Percebe o seguinte, né? À medida que a gente vai aproximando o objeto, a imagem vai se afastando. Ok? A gente vai aproximando o objeto e a imagem vem se afastando. À medida que a imagem vai se afastando, ela vai crescendo. Certo? Quando ela está mais perto do espelho do que o objeto, ela é menorzinha. O objeto estava aqui, a imagem aqui, né? À medida que ela vai se afastando do espelho, a imagem vai crescendo. Quando os dois estão à mesma distância, lembra? O tamanho dos dois são o quê? Iguais. Então, a gente vai aproximando o objeto, a imagem vai se afastando. E ela vai ficando cada vez maior. Beleza?